nossa série de mensagens. Essa é a mensagem de número 29. Ou seja, esse é o 29º milagre que Jesus realizou dentre aqueles que estão registrados pelos evangelistas. É claro que Jesus fez mais do que estes. Porém, nós temos 35 milagres registrados nas Escrituras. E nessa nossa sequência de mensagens, chegamos à de número 29. Lucas 13, do verso 10 ao 17, nos traz a história de uma mulher encurvada e que Jesus vai curá-la deste problema. O texto nos diz assim: E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita! No sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Esta é a palavra do Senhor nesta noite para os nossos corações. Uma história curta, mas que nos mostra mais uma vez o poder do Senhor através da cura, da libertação na vida de pessoas que sofriam com os problemas que elas enfrentavam. Esse texto nos fala de uma mulher que andava encurvada, ou seja, ela tinha um problema na sua espinha dorsal, a sua coluna, em que ela não conseguia levantar a sua cabeça. Ela não conseguia olhar para cima. Ela só olhava para baixo. E talvez poderíamos nos perguntar, mas por que ela só olhava para baixo? Ou o que aconteceu? Jesus responde. O texto nos diz que ela vivia nessa condição há 18 anos, porque Satanás fez isso com ela. Você já pensou o que é 18 anos de sofrimento, de problema? 18 anos. Mas diz que essa era a condição dessa mulher. Ou seja, ela vivia nessa condição por causa que Satanás causou a ela um mal que fazia com que ela vivesse assim. Ou seja, nessa noite nós vamos aprender que Jesus, ele nos liberta. Jesus é aquele que nos liberta. Através dessa história, nós vamos ver o Senhor libertando esta mulher do cativeiro de Satanás, da prisão de Satanás, da opressão de Satanás. Nós vamos ver o Senhor
libertando essa mulher. Sabe por quê? Porque Ele é aquele que nos liberta do pecado, da escravidão do pecado, das forças espirituais da maldade. O Senhor é aquele que nos liberta. Porque Ele veio para nos libertar. Ele mesmo afirmou que Ele é o nosso libertador. Então, nessa noite, nós vamos aprender que Jesus oferece liberdade aos cativos. Jesus oferece liberdade aos cativos. O que é que Ele disse certa vez para algumas pessoas que lhe ouviam? Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus oferece liberdade aos cativos. E nessa história nós vamos aprender que enquanto o Senhor oferece liberdade aos cativos, a religiosidade escraviza as pessoas. E nós vamos perceber que existe uma diferença entre religiosidade e vida cristã. Entre religiosidade e servir a Deus. Existe uma diferença gigantesca. Podem parecer a mesma coisa, mas não é. Porque enquanto um liberta, a outra escraviza. O texto começa dizendo que Jesus foi a uma sinagoga. Sinagoga era uma espécie de, vamos imaginar, um local em que os judeus se reuniam para estudar as Escrituras. Já que o templo era o lugar da adoração, do sacrifício, a sinagoga era um local onde os judeus iam para estudar o cativeiro, por não terem o templo durante o cativeiro para prestar culto. Eles acabaram criando um lugar para estudar as Escrituras, para fazer o seu tempo de adoração ao Senhor, em um lugar que ficou sendo conhecido como sinagoga. Então, os judeus, eles, todos os sábados, sendo o sábado um dia sagrado para os judeus, reuniam-se ali para ler as Escrituras, para explicar as Escrituras, para falar das coisas de Deus. E Jesus Cristo, todos os sábados, porque as Escrituras nos dizem que todos os sábados, como de costume, Jesus sempre ia à sinagoga. Ele ia à sinagoga, participar das reuniões, exposição das Escrituras. Em alguns era dado a ele até mesmo a oportunidade de falar. Mas o texto aqui nos diz que ele foi, nesse dia, para a sinagoga, em uma das sinagogas, para ouvir, como de costume. No verso 2 nos diz que também, naquele lugar, chegou uma mulher. Chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. E ela havia 18 anos nessa condição. Então o texto nos diz que Jesus estava na sinagoga e essa mulher também foi para a sinagoga. Essa mulher, apesar do seu problema, mas ela era uma mulher crente também. Dentro da cultura, da religião judaica, ela era também uma mulher crente. Ela era uma praticante do judaísmo. Tanto é que Jesus vai dizer, um pouco mais adiante, diz, essa mulher, ela é filha de Abraão. Ou seja, Jesus chamou essa mulher de crente. De crente também. E ao chegar naquele lugar, mas ela vai ser pelo Senhor. Ela fazia isso sábados também. Ela ia a esse lugar todas as vezes que podia. Porque ela era uma filha de Abraão.
E ao chegar ali, diz o texto que Jesus enxerga aquela mulher, chama ela, e quando ele chama ela, ele diz para ela o seguinte: você está livre dessa sua enfermidade. Como que Jesus sabia que ela estava presa? Como ele sabia que ela estava cativa? Ele é Deus. É claro que ele sabia, ninguém ali sabia, nem mesmo aquela mulher sabia do que ela estava passando. Ela simplesmente sabia que era encurvada, que ela tinha um problema, mas ela não sabia que aquilo era uma ação de Satanás. Ninguém sabia, mas o Senhor sabia. E o texto nos diz que ela vai se endireitar imediatamente após o Senhor impor as mãos sobre ela naquele lugar. Vamos observar nessa história é que muitas vezes nós não sabemos a origem dos problemas que nos acontecem. Às vezes nós não sabemos. Sabemos que estamos passando por um problema, mas não sabemos a origem do problema. Isso pode acontecer. Nem sempre eles são o que parecem também. Ou seja, nem sempre o problema é aquilo que aparenta ser. E nós precisamos entender, e o texto bíblico está nos ensinando uma coisa importante aqui nessa noite. Existem problemas de ordem espiritual também. E o problema dessa mulher, primeiramente, é espiritual. E depois um problema físico. Ou seja, nós precisamos também entender que há problemas espirituais. Nós não podemos negar isso. Nós já estamos vivendo em um contexto em que existem os extremos. Ou se diz que tudo é espiritual, ou se diz que não existe espiritual. Existem os extremos. Existem aqueles que afirmam que tudo que acontece é obra espiritual, mas também existem aqueles que já negam que existam coisas espirituais acontecendo. Existe isso no meio da igreja. Existem as vidas, no nosso meio, no nosso contexto, nas nossas famílias, e nós não estamos percebendo. Porque está faltando discernimento espiritual. Sabe por que está faltando discernimento espiritual? Porque falta conhecimento de Deus para muita gente. Para enxergar essas coisas. Porque muitas vezes nós achamos que tudo é natural. As brigas é tudo natural, os problemas é tudo natural, os conflitos é tudo natural. Tudo é natural. Mas é porque está faltando discernimento. O fato de, também uma coisa importante, meus irmãos, é que existem muitas pessoas pré-espirituais. Talvez você diga assim, mas como assim? Tem gente que está aprisionado a alguma coisa, a algum tipo de pecado, a alguma prisão espiritual. Aos vícios. Tem gente que está escravizado por vários tipos de problemas, como imoralidade, vícios, religiões falsas, suas crenças, seus maus costumes. Existem muitas coisas que escravizam as pessoas. E você vive nessa vida e não acha que tem problema, que é nada demais, que está tudo certo. Mas os hábitos que você vive nele, são prisões. Porque tudo aquilo que não agrada a Deus, que não está de acordo com a palavra de Deus, é uma espécie de prisão que nós estamos vivendo nela. E nós precisamos ser livres dessas prisões, porque ao vivermos dentro de prisões, nós estamos fazendo aquilo que não agrada a Deus. E isso muitas vezes acontece com muitos e não estão percebendo que estão escravizados. O fato de uma mulher ir ao lugar de ensino da palavra,
deu a ela a oportunidade de conhecer a causa do seu problema e ter a solução do seu problema. Preste bem atenção numa coisa. Aquela mulher tem um problema, que talvez, e é possível que aquilo causava a ela muitos transtornos. Porque você imagine o que é uma pessoa viver 18 anos, não conseguir olhar para cima. Isso provavelmente provocava muitas dores. Mas mesmo assim, ela ia para o lugar de ensino da palavra. Entende? 18 anos nessa condição. Mas mesmo assim, ela ia para o lugar de ensino da palavra. E ao ir àquele lugar, ela teve a oportunidade de conhecer a causa do seu problema e a solução para o seu problema. Se ela não fosse para o lugar de ensino da palavra, encontrando justificativas pelo seu problema, ela não teria conhecido o problema qual era e ela não teria tido a solução do seu problema. Isso nos dá uma lição importante. Porque muitas vezes nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas dificuldades, e nós usamos as nossas dificuldades como justificativa para não ir ao lugar da presença de Deus, ao lugar de culto. E nós estamos perdendo a oportunidade de conhecer ao Senhor e de experimentar a graça de Deus que Ele pode ministrar nas nossas vidas e transformar o nosso coração, a nossa realidade, o nosso problema pode ser resolvido. Enfim, mas acima de qualquer coisa, a graça de Deus e o consolo do Senhor em nosso coração. Observe que o texto nos diz que essa mulher, possuída de um espírito de enfermidade, havia 18 anos, ela chegou ali naquele lugar também. Ela chegou ali. Ou seja, e em nossas vidas não é diferente. Não é diferente. Versos 10 e 11 nos mostra que havia um problema que ele tinha uma origem, a sua natureza não era física, mas era primeiramente espiritual. Isso o texto nos diz claramente. Ela vivia em uma espécie de cativeiro espiritual que afetava a sua vida física. E bote uma coisa também na sua mente. Nós não sabemos a distância da casa daquela mulher para a sinagoga. Mas ela não tinha carro, ela não tinha Uber, ela não tinha moto, ela não tinha bicicleta. Imagine talvez as condições pelas quais ela chegava naquele lugar. Talvez ela tivesse tido dias difíceis, com muitas dores, mas ela ia. Entende? Isso serve para mim e para você de inspiração. De inspiração. Para olhar para pessoas que têm problemas semelhantes aos meus, mas que mesmo assim continuaram buscando ao Senhor em suas dificuldades. Não usaram as suas dificuldades como desculpas para buscar o Senhor. Satanás, de alguma forma, ele havia causado mal àquela mulher há 18 anos. A história dessa mulher se parece muito com a história de Jó. Há discussões teológicas quanto à questão aqui do problema dela. Mas uma coisa que é descartada pela grande maioria dos comentaristas é que essa mulher, ela não era possuída por um espírito mau. Ela não era possessa. Porque Jesus disse que ela era filha de Abraão. E se ela era filha de Abraão, Satanás não podia possuir uma filha de Abraão. Da mesma forma que ele não pode possuir
um crente verdadeiro. Entende? E Jesus não expulsou o demônio. Jesus disse: minha filha, você está livre dessa sua enfermidade. Ele não falou com o demônio, ele não expulsou o demônio, porque a mulher não tinha um demônio. Ela tinha uma enfermidade causada por Satanás. Essa é uma das opiniões. Outros até acreditam que ela tinha uma enfermidade física e Satanás se utilizava dessa enfermidade para a atormentar. Assim como Paulo, que tinha um problema, e Paulo denominou de espinho na carne e mensageiro de Satanás. Ou seja, a verdade é que, de alguma maneira, Satanás causava mal a essa mulher. 18 anos sofrendo fisicamente, espiritualmente, mas mesmo assim, Jesus disse que ela era filha de Abraão. Não é porque é filho de Abraão que não tem problema. Não é porque é filho de Abraão que não passa por dificuldade. Não é porque é filho de Abraão que não tem luta para impedi-la de ir à casa de Deus. Use essa história, a vida dessa mulher, como inspiração para a sua vida, para as nossas vidas, quando enfrentar dificuldades na sua vida. Para não ser tentado a deixar de ir vir à casa de Deus, porque aqui Deus pode tratar com o seu coração, Deus pode falar ao seu coração, você pode conhecer a palavra de Deus, Deus pode ministrar graça ao seu coração, trazer consolo ao seu coração, através da sua presença nesse lugar, adorando ao Senhor. O que disse o salmista, inclusive nós cantamos aqui? Vale mais um dia nos átrios da casa de Deus do que 1000 longe dele. Apesar do seu sofrimento, a mulher não deixou de frequentar a sinagoga, o lugar da palavra. Todo problema deve nos levar a procurar a casa de Deus. Todo problema deve nos levar a procurar a casa de Deus, onde encontraremos ao Senhor e poderemos alcançar liberdade em nossa vida. Charles Harley, um grande teólogo da história da igreja, disse certa vez o seguinte: aquele que não encontra satisfação, preste bem atenção aqui na fala de Charles Harley, ele disse assim: aquele que não encontra satisfação em conceder a Deus um dia na semana, está despreparado para o céu. O próprio céu não é outra coisa senão um eterno dia do Senhor. Se não podemos passar algumas horas na adoração a Deus, uma vez por semana, evidentemente que não poderemos passar uma eternidade em adoração no mundo por vir. Você entende aqui o que ele está dizendo? Baseado na história dessa mulher, que mesmo com as suas dificuldades não deixava de ir para o lugar de culto. Charles Harley diz o seguinte: se nós não podemos conceder ao Senhor pelo menos um dia da nossa semana para adorar a Ele, porque um dia do Senhor é apenas um treinamento para a eternidade no serviço ao Senhor e na adoração ao Senhor. Ele diz: como é que você quer passar toda a eternidade adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, se você não tira nenhum único dia da sua semana para dedicar a Ele? Lembre-se que a palavra de Deus exige de nós entrega, dedicação. Mas, se nós não temos tempo para reservar um único dia ou algumas horas, nem um dia não é, algumas horas da nossa vida para o Senhor, como é que Deus estará nos vendo? Porque nós já não dedicamos nem mais o dia do Senhor ao Senhor. Porque o dia do Senhor eu negociei com Ele e o dia do Senhor é meu. Não é mais do Senhor.
É apenas 1h30, 2 horas no máximo que eu estou dedicando a Ele. E olhe lá, porque nem sempre eu estou vindo. Entende? E aí nós queremos ir para o céu, queremos viver no céu, queremos passar a eternidade no céu. Mas está nos faltando, meus irmãos, esse entendimento de entender que não existe lugar melhor do que a presença do Senhor. O que foi que o salmista disse no Salmo 122? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, se isso não for uma verdade na minha vida, o que está sendo? Aquela mulher, mesmo com a sua dificuldade, ela estava todos os dias de culto ali para servir ao Senhor. Segundo, a palavra de Deus mostra que Deus age e muda as nossas vidas. Deus age e muda as nossas vidas. No verso 12 a 13, nós vamos ver isso. Deus agindo através da sua palavra, através da sua mão poderosa na nossa vida. O que ele fez na vida dessa mulher, ele não deixou de fazer, não, ele continua fazendo. A palavra dele continua a mesma, e a mão dele é a mesma ainda. E como dizia Isaías, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Saiba disso, a mão do Senhor não está encolhida. O Senhor continua com sua mão estendida, agindo na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, agindo nesse mundo, porque Ele é Deus. Quando estamos buscando ao Senhor, Ele pode nos dar o que nós precisamos. Outra lição importante que essa história me ensina: diferente de nós, muitas vezes, essa mulher não chegou ali pedindo nada. Ela chegou ali para adorar, para ouvir a palavra e para adorar o Senhor. Apesar de ter um problema. Mas ela não chegou ali para pedir nada. O texto nos diz claramente, verso de número 12: ao vê-la, Jesus a chamou. Mulher, vem aqui. O senhor está falando comigo? Sim, é você. Vem aqui. E aquela mulher saiu. E ao chegar perto do Senhor, ele diz assim: você está livre da sua doença. Como assim eu estou livre? E aí Jesus colocou a mão sobre ela. E aí diz que imediatamente ela começou e ficou normal. Ela agora conseguia olhar de frente, ela conseguia olhar para cima, a coluna reta, endireitada, ela apenas glorificava a Deus. Ela dava glória a Deus, alegre, contente, porque Jesus chamou ela e disse: vem cá, mulher. Mas uma coisa, irmãos, importante aqui. Antes de chegar aqui nesse milagre, uma mulher encurvada, 18 anos. Tem muita gente vivendo encurvado. Tem muita gente vivendo encurvado. Por várias situações. Estão encurvados e não estão conseguindo olhar para o céu. O que diz o Salmo de número 121, se não me foge a memória agora? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá socorro. Tem gente encurvada, e gente encurvada não consegue olhar para cima. O contexto do salmista ali é que Jerusalém ficava no monte.
Quando o judeu diz, elevo meus olhos para os montes, ele estava se referindo que nos montes estava o templo do Senhor, a casa do Senhor, o lugar onde Deus se manifestava, onde Deus se revelava. Cristo está dizendo exatamente isso para nós. Mas tem gente que está apenas olhando para baixo. O que é que diz Paulo em Colossenses? Se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. E aí ele diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são aqui de baixo. Mas tem muita gente que está vivendo curvado, só consegue pensar nessa vida, só consegue pensar nos problemas dessa vida, só consegue olhar aqui para baixo. Esquece que existe um Deus no céu. Enquanto você estiver olhando só aqui para baixo, você vai esquecer que existe um Deus no céu. Você não vai conseguir se lembrar que há um Deus no céu. Portanto, o milagre na vida dessa mulher nos diz que nós precisamos. Tem muita gente precisando de um milagre também. Tem muita gente presa, tem muita gente escravizada, tem muita gente vivendo em cativeiro, tem muita gente vivendo encurvado, que se dobrou às coisas desse mundo, aos prazeres desse mundo, ao sistema desse mundo, às coisas que essa vida oferece, aos bens desse mundo. Você está encurvado. A ideia que isso nos mostra é como se Satanás estivesse montado nas costas dessa mulher. Tem muita gente vivendo uma vida de escravidão, porque está considerando as coisas desse mundo mais importante do que Deus. Mas aí, o que é a vida, dizia Paulo? A vida não é nada. Diante da eternidade, o que é a vida? A palavra de Deus, meus irmãos, nos mostra que Deus age transformando vidas, assim como Ele transformou a vida dessa mulher. Quando estamos buscando ao Senhor, Ele pode nos dar o que precisamos. E o milagre foi uma iniciativa de Jesus. A palavra de Deus, ela nos liberta, a palavra de Deus, ela cura, a palavra de Deus, ela transforma, a palavra de Deus, ela nos dá vida. A palavra de Deus. Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? A verdade é a palavra. Jesus diz, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se você conhecer a Deus através da sua palavra, você vai ser liberto. Se você conhecer a Deus através da sua palavra, a sua vida vai ser transformada. Se você conhecer a Deus através da sua palavra, a sua vida vai mudar. E Jesus afirma categoricamente, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, existem muitos tipos de prisões nessa vida e muitos se encontram presos. Qual é a sua prisão? Qual é a sua prisão? Qual é o seu cativeiro? Que tipo de algema Satanás tem usado em sua vida? Não, pastor, eu? Sim, você. Que tipo de algema Satanás tem colocado em você? O que é que ele tem usado para prender a tua vida? Para te impedir de servir ao Senhor, de adorar o Senhor? O que é que ele pode ter usado? A palavra de Deus nos mostra que Jesus pode transformar essa situação e pode libertar. Por fim, no verso 14 a 17, nós vamos encontrar nesses versículos finais o pecado da hipocrisia. O pecado da hipocrisia, que está presente nos religiosos. O texto nos diz assim, verso 14, o chefe da sinagoga, o líder da sinagoga, quando viu aquela mulher sendo curada num sábado,
diz o texto, ficou indignado. Ele ficou revoltado, porque Jesus curou aquela mulher no sábado. O chefe da sinagoga ficou indignado ao ver que Jesus curava no sábado. E disse à multidão. Ele não só se indignou, mas ele estava tão indignado que ele precisou expressar o que estava sentindo para todo mundo saber. E ele diz assim: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Hipócrita. E aí Jesus toma a palavra e diz assim, verso de número 15: porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, quem de vocês que no sábado o seu jumento, o seu boi está lá amarrado, mas você vai lá desamarrar ele e levar ele lá para o coxo e para onde tem água para ele comer e beber, não é isso que vocês fazem? No sábado, vocês fazem isso com os animais de vocês. Mas, disse Jesus, essa daí vivia presa, cativa, há 18 anos, filha de Abraão, e vocês acham que não podia fazer isso porque hoje é sábado? Hipócritas. A religiosidade, ela condena, ela nos faz se perder. Ser religioso não significa ser crente verdadeiro, não significa que é salvo. E as igrejas, estão assim de gente religiosa, está assim. Jesus disse: hipócritas. Qual é mais importante, os animais, os bois, o jumento de vocês ou essa mulher? Qual é que é mais importante? E aí a gente pode parafrasear aqui e fazer a seguinte aplicação. O que é mais importante? Não, hoje não pode. Ou eu não posso por isso, eu não posso por aquilo, porque hoje não pode. E Jesus está dizendo que esse tipo de pensamento arraigado em uma religiosidade morta vai levar muita gente para a perdição. Porque ele disse que esses indivíduos, eles nem entravam e nem deixavam os outros entrar. E aí, o texto nos diz, e tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários, Jesus tinha inimigo, viu? Tinha gente que não gostava dele não, porque ele falava a verdade. Jesus tinha adversário. Sabia que quando se prega a verdade, nós vamos encontrar adversários na caminhada? Por pregar a verdade? Jesus foi condenado por falar a verdade. Muitas vezes nós seguimos as regras da nossa instituição, mas apenas no automático, mas não em um coração em adoração ao Senhor. Como faziam esses homens? Estavam lá, era o chefe da sinagoga, mas não eram alguém que adorava ao Senhor. A hipocrisia é uma marca de muitos religiosos, mas não dos cristãos regenerados. Quem não conhece o Evangelho, inverte os valores. Os hipócritas, entendem? Foram algumas pessoas. Os religiosos não se alegraram. Por quê? Porque eles não eram de Deus. Cuidado com os falsos evangelhos e com os falsos mestres por aí. Cuidado. Mais do que nunca, eles têm se multiplicado, porque Jesus disse que nos últimos dias eles seriam abundantes.
os falsos mestres, os falsos ensinos, estarão em todas as esquinas. Em qualquer lugar que você se deparar, você vai se dar com essas coisas. Quem não se compadece do outro e não se alegra com as bênçãos de Deus na vida do outro, não é um cristão de verdade. Você precisa se alegrar com o seu irmão. Como diz Paulo, alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Aqueles homens deveriam estar chorando com aquela mulher que chegava lá todo sábado. Nem atenção a ela eles davam. Todo sábado ela estava lá, mas eles nem ligavam para ela. Aí quando ela ficou curada, eles também não se alegraram com ela. Ou seja, quem não se compadece do outro, não se alegra com as bênçãos de Deus na vida do outro, não é um cristão de verdade. Alegre-se com a prosperidade do seu irmão. Alegre-se com as bênçãos de Deus na vida do seu irmão. Alegre-se com a salvação na vida dos pecadores. Alegre-se com aquilo que Deus tem feito na vida da igreja. Alegre-se com o que Deus está fazendo no meio desse mundo. Mas fique triste quando o pecado está predominando, quando pessoas estão vivendo no pecado e não estão se dando conta. Fique triste com essas coisas, com o sofrimento que Ele está libertando. Tem muita gente cativa que Ele está tirando da prisão, porque o Senhor continua o mesmo, libertando, salvando, transformando, curando, restaurando, porque Ele é o mesmo. Jesus ainda afirmou que se nós conhecermos a verdade, nós seremos libertos. João 8,32 diz, é no lugar onde a palavra de Deus é ministrada. Deus nos abençoa através da sua palavra. Não, pastor, mas em casa também resolve. Eu assisto pelo YouTube. Estou já mandando desativar e não transmitir mais, para ver se o povo vem tudinho para a igreja, né? Para ouvir a mensagem. Mas tem gente que precisa assistir de casa, porque não pode vir, né? E está sendo abençoado também. Mas não troque um culto presencial por um culto em casa, transmitido pelo YouTube. Não troque. Faça como uma mulher encurvada. Venha assim, ó. Mas venha, porque aqui Deus pode abençoar a sua vida.